Muito bem-vindo para a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje é a aula de número 5 e hoje nós vamos falar sobre a disciplina da solitude. Então, queridos alunos, todos bem-vindos. E o nosso desejo de fato é que nós tenhamos uma noite de muita graça de Deus, de muita unção de Deus ministrada aos nossos corações, que todos os nossos pensamentos e intenções estejam focadas, organizadas diante daquilo que nós vamos aprender aqui esta noite. É um tema maravilhoso, difícil, é desafiador. Você pode colocar como tela principal aí para você os slides. De fato, na verdade, todas as disciplinas espirituais, elas são desafiadoras e pode parecer até para muita gente como utópicas, impossível de serem exercidas, de serem aprendidas e de serem colocadas em prática. Mas o nosso desafio é pelo menos começar a pensar sobre elas, começar a estudar sobre elas e logo que nós tivermos condições nós vamos colocando em prática aos poucos cada uma delas. Lógico que o desafio é grande, a chamada para uma vida de profundidade em Deus exige realmente sacrifício, exige disciplina, exige paciência, exige garra, exige altruísmo muitas vezes, exige renúncia, ainda que nós estamos começando com as disciplinas de abstenção, nós ainda vamos ter disciplinas de renúncia ainda, né? Então tem muita coisa para a gente ver. Então a nossa disciplina hoje, na nossa aula de número 5, é a disciplina da solitude. Você vai acompanhar aí nos slides, eu começo com essa introdução. Assim como é inestimável e necessário o companheirismo, tornando-nos capazes de ser encorajados, responsabilizados e desafiados, é também de igual forma importante um segmento da vida espiritual que muitas vezes temos ignorado. Refiro-me à disciplina do que se chama aqui na nossa lição a disciplina da solitude. Ou seja, estarmos a sós. Através desta disciplina, podemos cultivar uma serenidade profunda dentro de nós. A solitude tem sido chamada de a fornalha da transformação. E não estamos aqui falando de uma privacidade pessoal aí de 12 segundos, onde obtemos a correção de alguma coisa no tempo mais breve possível, para depois de novo voltarmos à corrida. É muito mais do que isso. É um oásis da alma em que vemos a nós mesmos, em que vemos os outros e especialmente o nosso Deus de uma maneira nova. E é onde muito daquela confusão que nós tratamos na aula passada, quando falamos sobre a simplicidade, quando a gente identificou, né, aquela luta terrível em cima de todas as reverberações de sons que nos ameaçam frequentemente, nos roubando aí dessa simplicidade e na aula passada nos roubando o silêncio. Então, essa fornalha hoje chamada de solitude, considerada por Charles Swindoll como uma fornalha, é de fato um lugar de purificação. Então, quando falamos de solitude, é muito importante a gente pensar sobre isso, porque existe uma diferença entre solidão e solitude. Na verdade, o próprio termo solitude em si mesmo já fala mais de uma disposição, de uma entrega, de um planejamento, de uma proposta de isolamento, de se isolar a fim de fazer uma autoavaliação, uma autorreflexão, de dar uma viajada para dentro da alma, para dentro de si mesmo, para fazer uma releitura da sua própria vida, para fazer uma releitura dos seus princípios, para fazer uma releitura inclusive da sua própria fé, de como você tem se relacionado com Deus, fazer uma releitura
dos seus desafios, da sua agenda, das suas prioridades, enfim. Então, assim como a disciplina do silêncio que nós vimos na aula passada, ela tenha os seus algozes, os seus desafios, as suas barreiras, ela tem ali os seus contrapontos, você vai encontrar toda essa gama de propagandas, toda essa gama de sons que nos rodeiam, que nos exigem, que nos convidam para o ativismo, para as muitas atividades. A disciplina da solitude também vai ter os seus algozes, né? Os seus opositores, porque não é fácil se isolar, não é fácil separar um tempo para ficar a sós, para ficar sozinho. Não é fácil separar um tempo para se avaliar e avaliar como é que é a sua própria fé, como você mesmo tem vivido. Não é fácil parar para estar a sós consigo mesmo e com o Senhor. É um desafio muito intenso, é um desafio muito grande. Mas é justamente, e eu coloco aqui na disciplina da solitude, que a transformação da alma, ela só pode acontecer quando a serenidade toma o lugar da ansiedade. A ansiedade é todo estado de alerta, é toda excitação provocada pelas ameaças reais ou imaginárias que estão diante de nós. Nos tornamos ansiosos, muitas vezes, em resposta às ameaças que nós vivemos neste mundo. Também nos tornamos ansiosos, muitas vezes, em resposta às cobranças que nós temos, aos desafios que nós temos diante de nós, de responder às diversas demandas da vida. Isso nos coloca numa posição, por exemplo, de ter que responder a algumas demandas que muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e não nos vemos em condições e não nos vemos com recursos para responder. Isso causa então uma sensação de fragilidade e até de medo de não conseguirmos atender às mais diversas demandas da vida da gente. Então, buscar a serenidade é um exercício muito difícil, porque até mesmo quando a gente pensa em separar um tempo para o silêncio, para silenciar as vozes externas e colocamos aí um tapa-ouvidos e tentamos calar todas as vozes externas, muitas vezes as vozes internas elas ficam reverberando dentro da cabeça. E tantas vezes a gente ouve tantas vozes dentro da cabeça da gente que a gente não consegue ouvir aquilo que muitas vezes nós mesmos falamos para as outras pessoas com respeito, por exemplo, a como lidar nessas horas entregando tudo diante de Deus. Então, buscar a serenidade é como, imagine, por exemplo, né, o que nós chamamos de decantação. Né? O que é decantar? Você pega uma água que está com algum tipo de impureza, né, que tem alguns elementos dentro dela, e você coloca num decanter, num decantador, e você deixa ela ali. Até que aqueles elementos, aquelas contaminações, elas vão baixando, 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 e a água então fica decantada. Aí você vê, né, isso acontece, por exemplo, em águas como igarapés, onde as pessoas começam a se agitar dentro da água e a areia que está embaixo, todo o sujo que está embaixo se levanta. No outro dia de manhã, quando você chega lá, que passou a noite, ninguém tocou ali naquela água, não houve movimento, você vê a água cristalina. Então imagine que a cabeça da gente, que a alma da gente acaba muitas vezes como essa água desse igarapé agitado, levantando aí elementos, levantando pensamentos de todos os jeitos, que a gente fica turvo, a cabeça fica turva, como se houvesse muita poluição na cabeça da gente. Então é necessário desenvolver um processo
de decantação. E para isso a gente precisa da solitude, de muitas vezes se isolar. Na solitude ocorrem lutas de que ninguém mais fica sabendo. São aquelas lutas que você vai lutar sozinho, que não adianta você falar para ninguém, que você não consegue compartilhar com ninguém. São lutas internas, são lutas a respeito das suas próprias fragilidades, das suas próprias deformações, que muitas vezes você até tem dificuldade de compartilhar com alguém. Na solitude você trava batalhas profundas. Deixa eu olhar aqui um pouco para vocês. Então, nessa solitude, muitas vezes, a gente trava essas batalhas muito profundas, muito intensas, porque estamos sozinhos e ali somos nós e nós mesmos. Então, nessa solitude, quando a gente resolve fazer isso, e só resgatando a diferença de solidão e solitude, solidão é uma sensação de não pertencer, de não estar vinculado a ninguém, de alguma forma estar desvinculado emocionalmente de relações significativas. Solitude não, a solitude é uma proposta de isolamento, de autorreclusão, onde você vai se reclusar, vai se isolar e você vai experimentar a boa sensação de conviver e de estar naquele momento com você mesmo. Então, são batalhas profundas que são travadas nesses momentos em que se está a sós, e raramente elas dão subsídios para sermões ou ilustrações de livros. É muito difícil para um pastor, para um pregador, que quando vai se isolar, que começa a sentir Deus falando com ele, quando Deus começa a falar conosco nesses momentos de solitude, nós corremos o risco de alguma forma, a gente começar a aproveitar esse momento para trabalhar mentalmente nos sermões que nós vamos pregar no domingo ou na próxima oportunidade que tivermos. E isso não é solitude. A solitude não é para ser gerado nesse ambiente a mensagem que nós vamos pregar. É um encontro, primeiramente, consigo mesmo. É um encontro de autoavaliação. Ali, nesse momento de solitude, as máscaras caem. Nesse momento de solitude é que a gente olha para dentro de nós mesmos, a gente olha para as nossas ações, para aquilo que a gente realiza, inclusive na obra de Deus, e a gente avalia quais são os agentes motivadores que têm nos movimentado na vida. A gente vai fazer perguntas do tipo: por que eu sou pastor? Por que eu frequento uma igreja? Por que eu tenho deixado de frequentar a igreja? Na agitação, quando a gente camufla as nossas verdadeiras intenções, a gente se engana. A gente diz: eu não estou indo mais porque lá na igreja tem uma pessoa que eu não quero me encontrar com ela. E você justifica isso dizendo: então é melhor ficar em casa. No dia a dia, nas agitações do dia a dia, a gente começa a fazer tanta coisa que a gente, se fosse parar para pensar realmente num lugar solitário, onde a gente se reclusasse e a gente começasse a fazer uma avaliação a respeito de como nós temos vivido, nós iríamos corar de vergonha. Então, nesses momentos, eles raramente dão subsídios para sermões, para ilustrações de livros. Deus, que nos sonda, que sonda os nossos mais profundos pensamentos nos períodos em que estamos em solitude, abre os nossos olhos para coisas que necessitam de atenção, para coisas que realmente necessitam de atenção. Sabe aquela mágoa que você carregou ao longo de tantos anos por causa de alguma coisa que alguém te fez e você carregou aquilo dentro do coração de maneira tão justificada para você, você se acha realmente com o direito de carregar essa mágoa dentro do coração. Quando você vai para a solitude, quando você vai para a avaliação, você percebe que isso não merece a sua atenção, que isso não tem importância nenhuma, que existem coisas muito mais importantes
que precisam da sua atenção. São nesses momentos que ele nos faz conscientes daquelas coisas que tentamos esconder dos outros, daquelas feiuras que estão por trás das nossas máscaras, daquelas feiuras que estão maquiadas pelas makes religiosas, pelas cores da religião que a gente produz para ir para a vitrine. São aquelas makes religiosas que a gente se passa para mostrar para as pessoas que nós somos bons cristãos, que a gente realmente leva a sério a obra de Deus, mas que lá no fundo a gente sabe que isso tudo é fantasia, que isso tudo não é real, que isso tudo está escondendo a nossa verdadeira fealdade, né? A nossa feiura espiritual que muitas vezes está camuflada, o nosso mau caratismo, a nossa disposição de falar mal dos outros, de fofocar, né? A famosa língua solta, a língua de trapo, como era chamada antigamente, os nossos desejos pecaminosos, os nossos pensamentos de maldade contra as pessoas. Veja só como na solitude, que é algo tão precioso, mas é o momento para a gente se deparar com a gente mesmo, para a gente se encontrar. Henry Nouwen, que eu tenho citado muito aqui, tá? E até coloquei uma foto dele, ele é um estudioso católico, mas ele traz reflexões fantásticas, tem livros maravilhosos. Ele descreve a solitude com palavras de ordem prática e penetrantes. Ele diz, preste atenção nisso, eu queria que você ouvisse muito claramente isso aqui. Na solitude, eu me liberto de toda a minha armação. Nada de amigos com quem conversar, nenhum telefonema para dar, nenhum WhatsApp para responder, nenhuma reunião para ir, nenhuma música para ouvir, nenhum livro para me distrair, apenas eu, nu, vulnerável, fraco, com pecado, sem nada para fazer, quebrantado, com mais nada. E esse nada que eu tenho que me defrontar na minha solitude, um nada tão aterrorizante que todo o meu ser deseja correr para junto de meus amigos, para o meu trabalho, para tudo que me distrai, para que assim eu venha esquecer esse meu nada e passar a crer que eu tenho algum valor. Mas isso não é tudo. Assim que decido permanecer na minha solitude, ideias confusas, imagens perturbadoras, incontroláveis, fantasias e misteriosas associações de pensamentos atacam a minha mente, tal como macacos atacam uma bananeira. A raiva e a avareza começam a mostrar as suas caras feias. A minha tarefa é, então, perseverar na minha solitude, ficando na minha célula, até que todos os visitantes sedutores se cansem de bater em minha porta e deixem-me sozinho. Você consegue compreender o que é isso? Você tem noção do significado disso? De qual é essa ideia de solitude? Você consegue entender o que é que Henry Nouwen está falando quando ele fala desse deparar-se com o meu nada? É justamente aquele momento que na solitude a gente não tem ninguém para aplaudir a gente. É nesse momento que a gente tira os disfarces. E ele diz, é nesse momento que a gente está nu diante de Deus, porque não há como esconder-se dele. É nesse momento que a nossa vulnerabilidade, que as nossas fragilidades, que as nossas fraquezas,
que as nossas perversões íntimas, que os nossos pecados de estimação, que os nossos pecados ocultos, que o pastor não ficou sabendo, que o líder não ficou sabendo, que o esposo não ficou sabendo, que o pai não ficou sabendo, que ficou aí camuflado, teus pensamentos perversos e maldosos, os nossos pensamentos a respeito de alguém que a gente aqui dentro de nós detonou, massacrou. A gente começa nesse momento, quando se depara com a nossa própria maldade, com os nossos próprios pecados, na nossa própria visitação dentro de nós, a gente já não está ali mais para acusar ninguém, a gente já não atribui a ninguém, a gente já não reporta a ninguém os nossos fracassos, as nossas bobagens, as nossas quedas, os nossos tropeços, as nossas fraquezas. A gente já não transfere a culpa para ninguém, a gente está ali. Sabe qual é a vontade que dá, diz Noem? A vontade que dá é de fugir, é de voltar para as atividades, porque a gente não gosta de pensar muito sobre isso. A gente prefere deixar que a nossa reputação seja preservada diante dos outros e a gente continua vivendo, disfarçando tudo. Mas sabe, querido, só há transformação, só há mudança de fato quando a gente entra para essa dimensão, para essa disciplina de, em momentos e momentos, de vez em quando, a gente se retirar dessa avalanche de atividades, a gente se reclusar para um momento de solitude, para um momento de silêncio, para um momento de simplicidade. Nesses momentos, nem o celular deve ser levado, nem um livro muito legal deve ser levado. Esses momentos é o momento de você ficar sós, primeiramente com você mesmo, à mercê da sonda de Deus, do sonar de Deus, que vai vasculhar a tua alma e vai fazer aparecer tudo aquilo que dentro de você precisa ser tratado, tudo aquilo que dentro de você precisa ser arrumado, precisa ser ajeitado. Se a verdade fosse conhecida, a maioria de nós resistiria àquele tipo de pesquisa de alma, porque ela demonstra ser muito radical, muito severa. Além de o tempo ser curto, quem é que precisa de toda essa análise, essa autoanálise? Mas, se diria alguém, o show religioso tem que continuar. Não, ele não tem que continuar, não. Através da disciplina da solitude, entramos num acordo com o show superficial e determinamos em nosso coração que o show vai acabar. Esse show religioso, essa pose para foto no domingo à noite, quando estamos tocando, ministrando, cantando, o vídeo gravado que ficou bonito e todo mundo aplaudiu e curtiu na internet, esse show que a vida, né, religiosa nos coloca, e a gente começa a anunciar tudo aquilo que a gente fez, tudo aquilo que a gente faz, e toda a nossa importância precisa acabar. Como fazia Jó. A Bíblia diz que Jó acordava todas as madrugadas e ia para a presença de Deus, no silêncio da sua relação com Deus, para oferecer sacrifício em favor dos seus filhos, caso eles houvessem pecado. Talvez essa prática de ter o seu tempo a sós com você mesmo e com Deus tem sido tão escassa, porque nós precisamos estar prontos para o show da vida, para o show da religião, para o show religioso. É hora de se levantar e dar um basta nesse show que a gente faz, querendo mostrar que a gente é muito importante, porque a gente não consegue se permitir uma autoavaliação.
Deus, então, que sonda os nossos pensamentos nos períodos de solitude, abre os nossos olhos para tudo o que necessita de atenção. Esse destaque aqui é justamente isso. Deus começa a abrir os nossos olhos. A gente está tão, às vezes, envolvidos com tantas coisas, e eu posso dizer isso para vocês. Eu posso testemunhar isso para vocês. Quantas vezes a sedução deste mundo, a sedução de conquistar, de fazer acontecer, de aparecer, de estar dando o show, me seduziu e foi me afastando do propósito. E aí Deus vem nesses momentos, graças a Deus, quantas vezes. Hoje eu tive um momento muito especial, eu falei para vocês na segunda-feira passada que eu ia caminhar, voltar, porque é um momento muito precioso para mim. São 2 horas de caminhada em que eu estou a sós, e hoje, antes de começar a caminhar, gravei o devocional, editei nas primeiras na primeira meia hora da caminhada, e depois desliguei o telefone e deixei o fone tapando aqui os meus ouvidos para não ouvir barulho de ninguém. Uma hora eu tirava para ouvir o som da natureza e uma visitação dentro da minha alma, revendo as minhas prioridades, revendo os meus conceitos, revendo a minha teologia, revendo quem eu sou de fato. E nessas horas Deus começa a nos mostrar como nós temos ocupado o nosso tempo com aquilo que não edifica, com aquilo que não é bom. E aí as coisas que são tão essenciais e importantes começam a ficar de lado. O salmista, lá no Salmo 139, percebeu a necessidade de um exame interior profundo. De fato, ele convidou a sonda de raio laser de Deus a descer até as câmaras mais profundas do seu coração e dos seus pensamentos. Ele diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces. Conhece toda. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Este salmo é tão precioso. Ele é, para mim, o meu salmo preferido, é o Salmo 139. Eu tenho 3 salmos que eu sou muito apaixonado. Eu tenho vários, eu conheço muito o livro dos Salmos, eu gosto muito. Mas o Salmo 139, o Salmo 23, que é o Salmo do Bom Pastor, o Salmo 46, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Eu amo também o Salmo 13. São salmos que eu gosto demais, e este salmo aqui nessa lista é o que está aqui no topo, por essa maravilha que é saber dessa potência de vida que Deus tem, dessa onipotência que Ele é, de saber tudo sobre todos, inclusive os meus pensamentos, e me cercar. Ele é que me entreteceu no ventre da minha mãe. Então, o salmista percebe essa necessidade de que muitas vezes nós mesmos, com as nossas próprias autojustificativas, com o nosso senso de justiça própria e muitas vezes com o nosso próprio vitimismo, transferimos para as outras pessoas as razões dos nossos fracassos e das nossas debilidades. Mas quando a gente vai para a presença de Deus, que a gente se coloca diante dele, a gente já não consegue mais transferir culpa para ninguém, porque a gente diz: Senhor, sonda-me, conhece aqui essa estrutura que eu sou, as minhas entranhas, as minhas particularidades mais íntimas e profundas. Isso só se faz na solitude, nessa disciplina tão crítica, tão poderosa,
com certeza tão difícil, mas tão essencial para quem deseja ter uma vida com Deus. Se você for ver, o apóstolo Paulo também de igual forma entrega-se à solitude e a essa autoanálise. Sem hesitação, ele repreendeu os coríntios pela sua vergonhosa impostura ou falta de postura na ceia do Senhor, quando se reuniam em comunidade. Eu lembro aqui que a primeira pessoa que fez autoanálise na psicanálise foi o próprio Freud. Freud mesmo foi o seu próprio analista, ele se autoanalisou, fazendo uma viagem ali para dentro de si mesmo, para tentar encontrar os nós da sua vida existencial, do seu psiquismo comprometido. E o salmista Davi, muito antes de Freud, vai para o divã divino, para o divã de Deus, se coloca diante de Deus e diz: sonda-me. E aí o apóstolo Paulo chega aqui no Novo Testamento falando com a igreja lá de Coríntios, que era uma igreja de alguma forma muito importante na sua época, não só importante pelas questões econômicas e financeiras, porque era importante ali no mundo da época, também importante pela competência intelectual que havia ali, pelas muitas riquezas intelectuais também, e era uma igreja que se lança numa busca frenética pelas coisas espirituais, mas entram num redemoinho de ativismo, de atividades que começam a confundir as coisas. E você vai ver que na festa ágape, que era uma festa que eles se reuniam, começava a haver celebrações excludentes. Em que sentido? Eles se reuniam e aquelas famílias mais abastadas, mais ricas, levavam a sua própria ceia para celebrar, enchiam a cara, bebiam, comiam, se regalavam ali, enquanto os outros que não tinham essa capacidade financeira ficavam à mercê, eram desprezados. E eles estavam, e o próprio apóstolo Paulo diz: eu não louvo vocês por isso. Nisto, porém, diz ele, que vos escrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior, porque antes de tudo estou informado que há entre vocês divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu em parte até acredito nisso, diz o apóstolo Paulo, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, diz o apóstolo Paulo para essa igreja em Coríntios. Daí é que vem, mas lá na frente, realmente a sua orientação, que a gente conhece muito bem de 1 Coríntios 11, 23, que é o texto que a gente lê na ceia, quando ele instrui cada um a passar um tempo em solitude, num autoexame pessoal, a sós com Deus, quando ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Entre para o seu momento de autoexame, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E é por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Nós temos muita facilidade em julgar os outros. Nós temos muita facilidade em avaliar o outro, em analisar o comportamento dos outros, em repreender os outros, em estabelecer condenações a partir do julgamento que nós temos dos outros. Mas nesse momento que Deus está nos chamando e nos convidando a fazer é a autoavaliação. A Bíblia diz: aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Avalie-se, pense em você mesmo, crie
de alguma forma, uma estratégia para lidar com você mesmo e para se autoavaliar. Uma inquietação em nosso interior cresce dentro de nós quando nos recusamos a nos isolar para examinarmos o nosso próprio coração e os nossos motivos. Corremos o risco de nos embaraçarmos sempre com nossas atividades e responsabilidades, e por isso temos que nos esforçar para prosseguir, para permanecermos ativos e ocupados na obra do Senhor. Se não nos empenharmos em retroceder, em ficar a sós para o árduo trabalho do autoexame, em momentos de solitude, a serenidade permanecerá na condição de apenas um sonho distante. Agora, sabe o que é mais impressionante? Que eu estou falando aqui, e claro que eu tenho pessoas que não são membros da comunidade Altar, mas eu vou falar aqui olhando nos olhos dos membros da comunidade Altar. A comunidade Altar não é uma igreja de ativismo, não é uma igreja de muitas atividades que você tem que estar praticamente todo dia na igreja. E ainda assim, mesmo sendo uma igreja com uma programação bem light, bem suave, ainda tem gente que acha que está fazendo muito e não tem tempo de buscar a Deus, não tem tempo para isso. Ou seja, não é o seu esforço, nem é o seu esforço religioso que está provocando em você esse distanciamento da sua essência. São as atividades do dia a dia da sua vida aqui neste mundo. São essas atividades que estão roubando você do centro da vontade de Deus. Então, se a serenidade tem sido um sonho distante porque você não consegue se imaginar tendo seu momento de se separar para Deus, de se ocupar no momento apenas em se autoavaliar, é necessário que a gente, nesta noite mesmo, sejamos impactados, que a palavra de Deus bata aqui dentro, que aquilo que Deus está tratando conosco realmente não seja apenas bonito de se falar e de se ouvir, mas que a gente consiga fazer. Quão ocupados nós podemos nos tornar e, em consequência, quão vazios. Se nas atividades religiosas, se no ativismo religioso, não faz isso, faz aquilo, ajeita uma coisa aqui, faz outra coisa ali, prega, prepara sermão, prepara estudo, reúne as crianças, faz isso aqui, faz aquilo. Se toda essa gama de atividades que ocupam a nossa atenção e a nossa mente pode nos gerar uma vida de gente vazia, pode nos dragar a alma e nos gerar um vazio de sentido, um vazio de Deus, você imagina se as atividades que você está totalmente envolvida, essas atividades que não são da igreja, são as suas atividades aí do mundo, as suas atividades do dia a dia, de tentar ser alguém na vida, de tentar ganhar dinheiro, de resolver seus problemas. Você imagina quão vazio você vai ficando de Deus. E olha, queridos, nós estamos cheios, as igrejas estão cheias. As igrejas estão cheias de pessoas vazias. Nós proferimos palavras e elas nada significam. Esse trecho aqui desse slide é fantástico. Acabamos trafegando por veredas, aliás, por verdades não vividas por nós. Caímos em fraudes espirituais. Uma das meditações do falecido A.W. Tozer, que segundo que mais Charles Swindoll admira, não está nunca longe da sua mente. Ele diz: não será que a imperfeição de muitas de nossas experiências espirituais seja decorrente do nosso hábito de sair às pressas pelos corredores do reino como crianças no mercado, tagarelando acerca de tudo, mas não parando para saber o real valor de nada? Sabe o que ele está dizendo? Que nós temos muitas vezes, eu vou chamar aqui a mania, o hábito de fazer enunciados e falar chavões de fé que nem mesmo a gente acredita.
A gente diz, nós vamos orar por você. As pessoas colocam lá pedidos de oração e a gente põe a mãozinha lá dizendo em oração. A gente ouve alguém pedindo oração e diz, olha, Deus vai te curar, o Senhor vai agir, Deus vai tocar a sua vida. A gente fala isso daqui para fora e nem sente mais isso. Isso vira chavão, isso vira palavra sem sentido, isso vira apenas um gotejar constante de palavras sem sentido que a gente nem acredita mais. A gente já não tem mais, muitas vezes, pelas diversas atividades, inclusive religiosas, a gente sai soltando chavões evangélicos, chavões cristãos, que a gente nem mesmo acredita. A gente diz Deus está agindo e a gente nem acredita nisso de verdade. A gente diz não, eu vou orar por você, ou estou em oração por você, Deus vai te abençoar, conte conosco, e nem é verdade isso muitas vezes. E a gente só vai conseguir se deparar com as nossas próprias mentiras. A gente só vai conseguir se deparar com as nossas próprias vaidades, com as nossas deformações, quando a gente parar, esquecer esses enunciados aí e ir para a presença de Deus com toda a nossa fraqueza, fragilidade, vulnerabilidade, abandonados à sua presença e dizer, aqui estou, Senhor, totalmente nu, totalmente desprovido de autojustificativas, totalmente sem armações, totalmente sem armaduras, totalmente sem maquiagens, sem disfarce. Eu estou aqui do jeito que eu sou. Sou bem feinho, Senhor. Tem misericórdia de mim. É assim, queridos. É assim. É aí que começa a transformação. É aí que começa a mudança. Sabe por quê? O teu ego e o meu ego têm horror a isso. Teu ego e o meu ego gostam de serem aplaudidos. Esse é um homem de Deus. Ah, esse é um homem de Deus. Essa é uma mulher de Deus. Essa mulher é uma bênção, esse homem é uma bênção, glória a Deus. Mas olha, amados, é nessas horas, ou são nessas horas, que a gente se depara de fato com quem nós somos e qual é a avaliação de Deus a nosso respeito. É tempo do juízo começar na casa de Deus. Admitamos isso. Você e eu sabemos que os lugares mais propícios à interminável conversa mole são os círculos religiosos. Como é fácil sermos vítimas de uma conversa sem sentido, de respostas pré-fabricadas e de atividades descuidadas. Não era para ser assim, mas na maioria das vezes é desse jeito que é. Para combatermos isso, a solitude é necessária. O difícil trabalho de um autoexame, feito repetidamente, é absoluto e essencial. Não se consegue de uma hora para outra. Não se consegue de um dia para o outro. Você lembra a resposta que Jesus deu aos seus discípulos imediatamente após a ministração que eles tinham feito? Olha só, Marcos 6, 30 a 32. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco, à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. O trabalho que eles realizaram foi um trabalho fantástico, maravilhoso. Eles saíram operando com a pregação do evangelho e voltaram cansados, não tiveram tempo de descansar. E o nosso Senhor mesmo, apreciando o trabalho árduo daqueles discípulos, as obras de fé dos seus apóstolos, quando retornaram das suas ministrações,
que tinham feito, viu a necessidade, o Senhor viu a necessidade que eles tinham de um descanso e de reflexão. Ele conhecia muito bem a influência exaustante das muitas pessoas. Aqueles que iam e vinham. Parece até a cena após o término do culto de muitas igrejas, né? E então os encorajou a deixarem tudo, colocando-os num barco, navegou com eles até um lugar solitário. Por quê? Para que pudessem estar num lugar solitário, isto é, sem mais ninguém. Claramente vemos que Jesus reconheceu o valor da solitude e a necessidade de escapar de toda atividade. Lá a serenidade poderia ser cultivada. É esse o convite de Jesus para nós hoje. Ele quer nos chamar, nos colocar no seu barco e nos levar à parte, dizer, vamos conversar. Vamos estar juntos. Vem aqui. Glória a Deus. Bora caminhar. Chega aqui só nós dois. Não precisa prestar relatórios. Não precisa chegar lá com ele com sua lista de atividades, funções e cargos de igreja. Você não precisa chegar lá com ele dizendo, eu sou pastor, eu prego dia de segunda, dia de terça, dia de quarta, eu faço isso. Não precisa nada disso. É hora de parar, relaxar na presença dele e aceitar o convite para estar a sós com ele. Antes que a gente prossiga aqui para a última das 4 disciplinas, vou fazer uma pausa para partilhar com vocês aqui. É claro que eu estou lendo um texto da apostila, algo que contribuiu imensamente para as minhas horas de solitude e de autoexame. Eu estou falando aqui usando as palavras de Charles Swindoll, o autor do livro Intimidade com o Todo-Poderoso. Ele diz, manter um diário. Tenho feito isso durante anos e os benefícios são superiores ao que a maioria das pessoas possa acreditar. Não me refiro a uma agenda ou a um livro em que você coloca as atividades do dia, mas um diário em que para escrevê-lo você tem que dispor de um esplêndido tempo sozinho para lembrar-se e registrar as ações de Deus na sua vida. Hoje, você tem a facilidade de pegar o celular e gravar e dizer, hoje eu tive um momento a sós com Deus. Parei a tal hora e ali ouvi a voz de Deus e você relatar, escrever. Isso aí era o que ele fazia na sua época, escrevendo. Era uma forma de encabrestar talvez os seus pensamentos ou de historiar a sua relação e aquilo que acontecia no seu momento, não para ele compartilhar, mas para ele ter como registro isso, para ele ficar de vez em quando relembrando como Deus estava atuando e operando na sua vida. Essa é a minha orientação para você, isso é que eu vou aprender para mim. Como eu posso fazer para registrar como Deus tem tratado comigo? Não estou falando para você na hora da solitude, você fazer isso lá nessa hora. Fique atento, não se distraia com nada. Depois você vai tentar resgatar o que aconteceu ali naquele seu momento de solitude. Também não é para você sair escrevendo, mostrando para todo mundo, para mostrar que você está tendo seu momento de solitude, porque você é muito crente, é muito santo. Não, não é nada disso. Não tem a ver com isso. Ao desfrutar os momentos de solitude, é fácil acharmos que os pensamentos e as percepções que ele nos tem revelado permanecerão em nossa mente para sempre. Mas é claro que não é bem assim. Pouco tempo depois que a gente passa por essas experiências, corremos o risco de as esquecermos. Principalmente se estivermos submergidos sob a carga das responsabilidades e das conversas. As atividades como que apagam os nossos pensamentos significativos e profundos. Mas esses pensamentos são importantes demais para deixarmos que isso aconteça. O que é que o texto está dizendo aqui? Que aquilo que você vive naquele momento pode ser uma grande experiência e podem vir pensamentos maravilhosos. Você pode ter uma autoavaliação fantástica sobre você e você pode dizer,
é aqui que eu vou atuar, eu vou dar atenção mais a isso, eu não vou mais fazer assim, eu vou ter mais tempo de orar, mais tempo de parar, de estar com a família, de estar diante de Deus, eu vou ter mais tempo de reflexão, de autoavaliação, e você sair daquele momento de solitude assim, extremamente empolgado, apaixonado por isso e desejando isso, mas aos poucos as atividades do dia a dia podem apagar esses pensamentos. Por isso é necessário, de vez em quando, retomar para essa atividade, voltar para esse momento de solitude e fazer disso, de fato, uma disciplina, uma constante na sua vida. Além disso, os textos do nosso diário nos dão pontos reunidos e organizados que são históricos. Então, em vez de deixar se apagar na mente, vamos anotar. Eles nos dão, então, indicadores datados que especificam os atos que Deus fez lá no fundo de nossas almas, bem como as suas obras em nosso favor. Precisamos manter, então, um registro escrito dessas intervenções de Deus em nossa vida. Você já imaginou, nesse momento de solitude, Deus vem e diz para você, você precisa mudar nisso aqui. Você precisa se reconciliar com essa pessoa e você diz, tá, depois eu vou. O Senhor me dá força. Na semana seguinte você vê uma postagem da pessoa lá no Facebook, lá nas redes sociais, e você diz, e aquilo faz você reviver o ressentimento, a dor, e aí você diz, não vou não. Se você registra, lá na frente um dia você vai ver, Deus falou comigo nesse dia para que eu fosse me reconciliar. O uso de um diário pode tornar as horas de solitude extremamente significativas. Periodicamente, diz Charles Swindoll, eu revejo ao acaso algumas daquelas centenas de páginas. Sem exceção, eu me humilho e me fortaleço ao constatar como é evidente a mão de Deus agindo no leme da minha vida, mesmo que em certas horas pode ser que pareça que Ele está distante e desinteressado. Sim, haverá momentos que você vai ter a impressão de uma certa indiferença de Deus, como se Ele não estivesse ali presente. Você não vai sentir arrepios, você não vai sentir uma emoção, pode parecer um momento inclusive muito árido, muito cáustico, muito difícil, mas à medida que você vai desenvolvendo essa disciplina, que você vai investindo nisso, vai chegar uma hora que vai ser o melhor momento da sua vida, a hora mais preciosa da sua vida. Como diz a canção do cancioneiro cristão popular, preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Quando vemos assim em perspectiva os acontecimentos desse tempo de solitude do passado e a gente confronta com a visão do presente, a serenidade retorna e acalma o meu espírito, diz Charles Swindoll. Quero reforçar que o que disse quanto ao diário a que me refiro não é uma agenda diária, é um registro íntimo de cada dia da jornada em que o Senhor e eu estamos viajando juntos. Preste atenção o significado disso. Não é que você vai fazer uma agenda dizendo, no meu momento de solidão, de solitude, eu vou fazer isso. Não, não é isso. É um registro do que aconteceu. Você tem que ir desprovido, desarmado. Você não vai pensando no que vai acontecer, você vai apenas para se entregar. A presença dele é vista e sentida página após página, quando você vai olhar esses registros maravilhosos. E de coração, recomendo que você comece a manter um diário assim, especialmente se você se sentir um livre atirador, em vez de concentrar-se em momentos de solitude. Ou seja, se você é aquele que fica atirando para todos os lados, os teus pensamentos estão correndo para todos os lados, e se você estiver conseguindo nesse tempo de solitude e encabrestando seus pensamentos e organizando a sua mente e realmente experimentar isso, registre.
que um dia você vai olhar e você vai dizer, olha que maravilha, eu estou vendo Deus cumprir o que Ele me falou lá naquele dia assim. E a gente encerra com a atividade da semana. Eu tenho colocado como atividade da semana, mas muito mais do que uma atividade da semana, é um compromisso que você deve ter para o resto da sua vida. Faça uma agenda que o ajude a separar um tempo para estar a sós com Deus. Preste atenção. Não é uma contradição do que eu falei ainda há pouco. Você pode fazer uma agenda para incluir 1, 2, 3, 4 vezes, 5 vezes, quantas vezes você achar que pode no mês, qual vai ser o dia e o horário que você vai escolher para tirar o seu tempo de solitude. Pegue a sua agenda, pega seu bloco de notas aí do celular e já vá procurar e escolha e já avise para quem convive com você, olha, eu vou ter um tempo de solitude 1 vez por semana, nesse horário, nessa hora, ou 2 vezes por semana, aí você vai definir. Então, nesse momento, eu não vou ter celular, não vou falar com ninguém, e você faz isso. E aí, depois de ter feito isso, faça um diário. Faça um plano, não é um plano de voo, como é um diário de bordo. Você vai fazer um relato dessas experiências, que você pode gravar se você tiver condições, que você pode só escrever, quem gosta mais de escrever, e de vez em quando você vai visitar esse diário, esse relato, esse diário de bordo desta viagem tão fantástica para a presença de Deus. Eu conheço pessoas lá na igreja, não vou falar nome porque você já conhece, eu falar que vocês vão saber quem é. Eu vejo pessoas na igreja tão agitadas, correndo de um lado para o outro, fazendo e acontecendo e tendo que fazer isso e aquilo. Tem hora que tem que parar. Solitude, deixar o coração acalmar, decantar. Na hora da solitude é o momento de decantação, o momento que a poeira baixa, o momento que a impureza baixa e a gente vê tudo mais cristalino, tudo mais transparente. E a gente observa, percebe a manifestação graciosa da presença de Deus. É o momento que nós saímos da nossa autocomiseração, das nossas autojustificativas e das nossas transferências de responsabilidades dos nossos próprios fracassos para os outros e assumimos. Nessa autoavaliação, descobrimos de fato quem nós somos. Amém, queridos?